Fala, rapaziada, o Charla Podcast recebe o Celso, que já foi VP geral do Fluminense e também já foi até o presidente da Unimed. Ele conta detalhes da negociação do Pedro, na época que o Fluminense não quis vender o Pedro para o Flamengo, foi parar lá na Itália. Ele conta um detalhe muito interessante de uma atitude que o Pedro teve querendo vir para o Flamengo. Se liga aí. Tem outras vezes você falar, porque eu não tenho prova de coisa nenhuma, mas alguns comportamentos me acharam estranho, eu achei estranho. Um foi no caso da venda do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir para o Flamengo, O Mário ficou assim, apoplético, vermelho. Eu digo, será que esse cara vai infartar? Ainda bem que eu sou médico, né? Ele infartar, não infartou, graças a Deus. E na realidade, na última reunião do Pedro, foi num restaurante na Barra, eu fui no dia anterior, estavam os empresários do Pedro, ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal, iam discutir comissões, acredito, do contrato, nada de... Eu não fui, porque ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tem as minhas restrições, Fernando Simone. Eles estavam lá, junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. 3 meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina, que rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. E eu fui impedido por ele, e eu não sou dessas pessoas. Eu vou, porque... Não, presidente do clube, na realidade, é a autoridade maior. Aconteceu isso. A segunda foi do Evanilson. Eu também estava lá. O Fluminense perdeu lá os prazos em relação ao Evanilson. Ele foi no Eduardo Duran. Eu não lembro, tá? Se você ainda tá fazendo aquela comemoração que você fazia. Sim. Por que daquilo? E isso aí foi Deus também que Espírito Santo que falou muito no meu coração. Eu tava no culto, né? Não nessa aqui, mas na igreja de Vargem. Aí tava tendo um coral em Libras. E o Espírito Santo falou muito, você precisa comemorar sim. Aí veio, logo quando acabou o culto, a intérprete de Libras veio falar, por que você não faz uma comemoração dessa? Então foi uma confirmação. Foi. Ela veio falar comigo. Aí na hora eu falei, o Espírito Santo pedindo pra eu fazer, sabe? Então eu perguntei pra ela, como é que faz Jesus? Primeiro foi Jesus, glória a Deus. Então eu fiz Jesus, glória a Deus na primeira, aí no segundo eu já comecei, né? Eu falei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que faz? Aí eu já fui pegando. E foi incrível, porque essa comemoração viralizou de um jeito que eu não esperava. Olha quem está em constante evolução após lesão grave. Sim, o Pedro Guilherme. O centroavante já está fazendo atividades físicas no campo. Ele passa uma impressão de nem estar lesionado. Pedro está evoluindo muito e pode ser que volte antes do planejado. Mas como essas lesões são de um grau muito alto, Pedro terá um tempo maior de recuperação. Se liga no que o Pedro já voltou aprontando no primeiro treino do Flamengo em 2025. É muito recurso. Será que já pode voltar a jogar? Michel, prepara, 2! Bora! Vai! Vamos! Bora! Isso até o final! 2! Boa aí, superior aí! Isso! Vai, Pedro!
volta a treinar com bola após lesão grave no joelho e deve reforçar o Flamengo no começo de abril. Que notícia, nação! O 9 bolado está voltando e ele vai querer muito. E você aí está com saudades do goleador? Rapaziada, é muito bom a gente ver o Pedro voltando a treinar, né, cara? O Felipe Luiz nem teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro, imagina, né? Esse time do Flamengo com o Pedro em forma. E a questão que o VP do Fluminense, né, o Celso, trouxe aí da situação do Pedro com o Fluminense é interessante, né, cara? Porque a gente lembra que o Flamengo foi direto no Fluminense tentar negociar o Pedro e eles de birra não quiseram vender o Pedro pra gente, né? Venderam ele pra Fiorentina mais barato pra não vender pra gente. E a gente acabou comprando ele da Fiorentina mais barato do que a gente pagaria pro Fluminense. Olha só, eles perderam o Pedro e ainda perderam dinheiro, cara, de birra pra não vender pra gente. E, pô, esse detalhe é interessante que ele trouxe, né? O Pedro queria vir pro Flamengo, nem queria ir pra Fiorentina, cara. Queria vir direto pra cá. Chorou pra poder vir pro Flamengo, né, cara? Mas também dá pra entender o lado dos caras, né? Imagina você perder seu 9, seu principal jogador, seu goleador pro seu rival, cara. E ainda vazar que, pô, ele que quis ir, ele chorou pra ir. Ia ficar feio pra eles mesmo, né, cara? Mas, infelizmente, não quiseram vender direto pra gente, perderam dinheiro nessa transação aí, né? O Flamengo acabou pagando mais barato do que ele tinha oferecido inicialmente pro Fluminense. E ainda bem que ele veio, cara. Poxa, o Pedro é um centroavante excepcional, né, cara? Infelizmente, ele tem sofrido com lesões em momentos importantes aí da carreira dele, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, vai dar a volta por cima, tá voltando, tá treinando bem, vai ajudar bastante a gente aí. Lembrando que o link lá do Charla Podcast vai estar aqui na descrição também, vocês podem ver essa entrevista lá com o Celso na íntegra. Eu sou o Einstein Rubro Negro, valeu!